Você pode até não acreditar no destino, mas a vida nos proporciona coincidências tão malucas que é difícil de explicar e não acreditar. Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao Minutos de Curiosidade. Já passamos em alguns momentos de nossa vida por uma coincidência, seja por encontrar seu nome em uma latinha de refrigerante ou até mesmo encontrar uma nota de dinheiro na rua enquanto você pensava naquela coxinha. E há aqueles que dizem que coincidências não existem, apenas o destino, pois tudo que acontece tem um porquê. Separamos algumas coincidências que te deixarão de queixo caído. Mas antes de começar, já deixe seu like no vídeo, isso ajudará muito o canal. Vasculhando fotos antigas. À primeira vista, essa imagem não nos diz muita coisa, apenas uma jovem posando para uma bela fotografia em um local de turismo. Acontece que o rapaz ao fundo da fotografia nada mais é que o futuro marido da jovem, que também posava para uma fotografia. No ano de 2000, 11 anos antes de se conhecerem, casarem e ter filhos, o casal esteve no mesmo lugar e tiraram a mesma fotografia ao mesmo tempo, sem nem mesmo saber da ocasião. O casal Ye e Shui descobriram a fotografia enquanto vasculhavam fotos antigas da esposa. Foi aí que ele reconheceu que também estava lá ao mesmo tempo e procurou suas fotografias original. Isso que é a obra do destino. A probabilidade de conhecer seu parceiro anos antes é algo absurdamente pequeno. Capa de notícia. Um acontecimento contraditório e engraçado aconteceu em 2007, quando um jornal britânico publicou na primeira página a foto de um homem que havia roubado uma carteira em uma loja, onde pediu um apelo aos seus leitores que ajudassem a encontrar o ladrão. Em uma outra edição, na primeira página também, eles publicaram a imagem de um homem pintando efeitos natalinos no vidro de uma vitrine. O inusitado levou ao indivíduo que havia roubado a carteira na loja, pois ambas pessoas nas capas eram a mesma pessoa e com a mesma roupa. Os leitores, logo percebendo que se tratava do próprio ladrão, entraram em contato com a polícia. A enfermeira descobre algo incrível. Vilma Wong ficou com a pulga atrás da orelha quando um novo médico começou a trabalhar no mesmo hospital que ela. Isso porque o médico, conhecido como Brandon Seminatori, tinha um nome muito familiar para ela, mas ela não conseguia saber como e nem de onde conhecia aquele nome. À procura de respostas, Vilma questionou o jovem médico que lhe informou que ambos trabalhavam no mesmo hospital que ele nasceu. Vilma ficou maravilhada e perplexa, pois Brandon era um bebê prematuro com apenas 26 semanas de gestação que ela cuidou há 28 anos atrás. A morte dos gêmeos. Em 2002, dois irmãos gêmeos idênticos com 70 anos de idade morreram de formas iguais e com pouquíssimas horas de diferença. O primeiro dos gêmeos morreu em um acidente de caminhão a ser atingido enquanto andava de bicicleta durante uma tempestade de neve. Algumas horas mais tarde, 2 horas para ser exato, com apenas 1,5 km do local da morte do irmão, o segundo gêmeo também acabou falecendo em um acidente de trânsito, que por muita coincidência também foi um caminhão, enquanto ele estava de bicicleta. A princípio, a polícia declarou se tratar de um suicídio vindo do segundo irmão, mas essa declaração foi descartada, pois o irmão não fazia ideia da morte repentina do irmão gêmeo. Isso que é uma coincidência incomum e maluca, vocês não acham? Irmãos gêmeos são fascinantes, e é um mistério essa conexão especial que um tem pelo outro. Se trata da mesma pessoa, só que com vidas diferentes, e essa ligação que ambos têm é algo que a ciência não conseguiu decifrar ainda. Vida idêntica. Falando sobre irmãos gêmeos, há um caso dos irmãos Jim Larris e Jim Springer que parece ser história de filme, de tão improvável que ela é. A coincidência desses irmãos é tão chocante que é difícil de acreditar. É algo que não há explicação. Os irmãos não faziam ideia da existência um do outro, ainda mais que tinham o mesmo nome. Jim e Jim foram separados no nascimento e doados para duas famílias diferentes. 39 anos depois da doação, os irmãos finalmente se encontraram e ficaram surpresos com o quão eram semelhantes. Mas não foi apenas pela obviedade deles serem irmãos gêmeos, tendo as mesmas características físicas, como peso, altura, forma de sorrir e até mesmo suas vozes serem idênticas, mas também pelo fato de terem incrivelmente a mesma vida. Por mais impossível que pareça, os dois tinham o mesmo emprego, ambos eram donos de uma oficina de marcenaria que ficava na garagem deles. As esposas dos dois se chamavam Beth, e as coincidências não acabavam por aí. A ex-esposa deles também se chamava Linda. É como se os irmãos tivessem recebido o mesmo roteiro para suas vidas. A bizarrice não acabava, ambos fumavam muito, preferiam a mesma marca de cigarro, além também da mesma cerveja. Ambos roíam unhas, tiveram um filho com o nome de James.
Um cachorro que ambos deram o nome de Toy. O gosto por carpintaria? Ambos tinham. Seus carros eram idênticos e ainda com a mesma cor. São incansáveis as coincidências dos irmãos. É como se fosse a mesma pessoa, separadas apenas por 70 km de distância. Amortecedor de bebê. A história que vou contar nos faz pensar em como a possibilidade do caso acontecer é simplesmente de 1 em 1 milhão. Imagina você caminhando tranquilamente e de repente, pá! Você sente algo cair em cima de você. Poderia ser uma ave, um gato ou até mesmo uma panela. Vai saber, né? Mas ao ficar consciente do baque, você descobre que se tratava de um bebê. Como assim um bebê? Isso aconteceu anos antes, em 1937, Detroit, com um homem chamado Joseph Figlock, que caminhava em uma calçada onde aconteceu um inusitado. Por sorte, Joseph amorteceu a queda do bebê que havia caído de um prédio do 4º andar. Os dois ficaram bem e ilesos, exceto Joseph, pelo susto. O bebê tinha uma mãe bem negligente, por deixar um bebê sozinha em uma sacada. Um ano depois do acidente, lá estava Joseph caminhando pela calçada quando de repente algo pesado caiu em cima dele de novo. Acreditem, era um bebê mais uma vez, e por incrível que pareça, era o mesmo bebê de um ano atrás. Por sorte, Joseph conseguiu salvar a criança novamente. Esse bebê tinha um anjo da guarda. Bota anjo da guarda. Agora imagine a consciência de um cara desses, sabendo que ao passar por uma calçada específica, um bebê pode cair do alto de um prédio em cima da sua cabeça. Joseph provavelmente começou a andar com um travesseiro por aí depois de ser surpreendido 2 vezes. As coisas acontecem, mas não sabemos bem o porquê, mas a mãe dessa criança poderia ser mais cuidadosa. Abraham Lincoln e John Kennedy. Se você acredita em reencarnação, essa é uma das maiores provas a se considerar, pois as coincidências da vida de Lincoln e Kennedy é algo surreal. Alguns dizem se tratar apenas de uma lenda urbana, mas fatos são fatos. A lista de coincidências é grande, começando primeiramente pelo nome de ambos, que possuem exatos 7 letras. Em 1846, Lincoln foi eleito para o Congresso e em 1860 venceu a eleição para a presidência. O mesmo ocorreu com Kennedy, exceto a diferença de 100 anos, sendo em 1946 Kennedy foi eleito ao Congresso e em 1960 à presidência. Ambos estavam comprometidos na defesa dos direitos civis. As esposas dos 2 presidentes perderam filhos enquanto viviam na Casa Branca. Os 2 presidentes foram baleados numa sexta-feira, com um disparo na cabeça e também na presença da esposa. Mas a bizarrice ainda não acaba por aqui. A secretária de Lincoln chamava-se Kennedy e por algum motivo disse para ele não ir ao teatro. E ouça isso, por uma coincidência muito maluca, a secretária de Kennedy chamava-se Lincoln e avisou a ele para não ir a Dallas. Kennedy e Lincoln foram assassinados por solista e seus sucessores se chamavam Johnson. Um deles nasceu em 1808 e o outro em 1908. Novamente, a diferença dos 100 anos. Deixe nos comentários como isso pode ser possível. Você deve ter uma teoria. Já vai comentando, vamos querer saber sua opinião. E sobre os assassinos dos presidentes, os 2 foram mortos antes mesmo de terem um julgamento. A coincidência de vida de Abraham Lincoln e John Kennedy são realmente um grande mistério. Há muitas outras semelhanças sobre ambos. E para finalizar, o assassinato de Kennedy foi filmado por um homem chamado Abraham, e o teatro de Ford, onde foi o último lugar em que Lincoln pisou vivo, era a propriedade de um homem chamado John. Lincoln foi morto no teatro Ford, enquanto Kennedy foi morto num carro da marca Ford modelo Lincoln. Quem não iria à loucura ao descobrir que tem uma vida duplicada, que há alguém idêntico a você por aí, com os mesmos instintos, ou que em uma fotografia sua estaria o amor da sua vida? Assustador, não é? Seria destino ou coincidência? Me diz aqui nos comentários. A vida é cheia de situações inesperadas e a maioria delas acabam não tendo explicações. E se a gente parar para tentar entender esse mundo louco, quem vai à loucura somos nós. Curiosos, não se esqueça de se inscrever no canal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por ter nos assistido. Até a próxima!